Nós estamos em uma série de mensagens que o tema central é a expressão eu creio. A ideia é que nós reforcemos a nossa capacidade de confessar a nossa fé, confessar aquilo que fundamenta a nossa crença, aquilo que fundamenta a nossa esperança, a nossa expectativa. Como diz o apóstolo Pedro na sua carta, ele nos orienta a estar sempre presentes, ou melhor, sempre prontos a dar a resposta a quem quer que nos pergunte sobre a razão da nossa esperança, o que nos faz ter esperança nos dias seguintes, nos dias próximos, o que nos faz continuar caminhando é a nossa fé. A nossa fé está calcada em uma série de certezas que o texto bíblico nos apresenta, e essa série de certezas que nós chamamos por um nome que seja mais técnico, nós chamamos de doutrinas, porque no fim das contas o que as doutrinas são, elas são na verdade uma série de certezas, uma série de afirmações que nós fazemos, que fundamentam aquilo que nós cremos. Fundamentando o que nós cremos, nós então nos relacionamos com as coisas, relacionamos-nos com a vida e com as demais pessoas a partir das nossas crenças. Nós estamos na 6ª mensagem. O título da mensagem de hoje é Eu creio em Jesus, o nosso Senhor. Nós já estamos há pelo menos 3 domingos falando sobre a pessoa de Cristo. E, de fato, nós passaremos ainda pelo menos mais 2 domingos, até o final de novembro ainda, continuando falando em Jesus, o nosso Senhor. Falaremos de Jesus, das doutrinas que cremos acerca de Jesus Cristo, porque Jesus é o centro da nossa fé. Cristo, a sua obra, a pessoa de Cristo é o centro da nossa fé. Nós falamos alguns domingos atrás, falamos sobre a afirmação de Pedro, que é a afirmação da igreja, quando Cristo pergunta aos discípulos, e vocês quem dizem que eu sou? O Pedro então levanta-se e diz, tu és o Cristo de Deus, tu és o enviado de Deus, tu és o Messias, o Cristo de Deus. Essa é a afirmação da igreja. A igreja construiu toda a sua base doutrinária, toda a sua fé, toda a sua expectativa, na certeza de que Jesus Cristo, que Jesus, nascido em Belém, nascido de Maria, é o enviado de Deus, é o Cristo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o senhorio de Cristo, nós vamos falar sobre o senhorio de Jesus em nossas vidas. O texto que servirá de guia para nós não estamos fazendo uma série de mensagens expositivas, como é o costume, para que você possa até entender basicamente como nós estamos construindo essa série de mensagens. Uma mensagem expositiva é uma mensagem que nós pegamos um trecho específico do texto bíblico e a partir desse texto nós estudamos ele profundamente e dele tiramos algumas lições, tiramos aplicações para as nossas vidas. Nós estamos fazendo uma série de mensagens mais sistemáticas, nós estamos partindo de princípios que entendemos que estão calcados no texto bíblico e passeando por todo o texto bíblico, nós vamos encontrando outros textos bíblicos que vão sustentando essa afirmação. Então nós estamos fazendo uma análise mais sistemática, uma análise temática do texto bíblico de uma maneira sistematizada. Nós começamos falando de Deus, o Criador, depois falamos da Trindade, depois falamos do Filho, falamos da encarnação, falamos da condição de ungido de Jesus, hoje falaremos do seu senhorio. Então o texto que vai servir de fio condutor, de início para a nossa jornada pela doutrina do senhorio de Cristo, é Romanos capítulo 10, do verso 9 ao verso 13. Nós já lemos ele em outros momentos, ele também já serviu de base para outra mensagem nossa, ainda nessa série, você já deve estar familiarizado com ele, mas abra sua Bíblia, então acompanhe o texto, a minha leitura, Romanos capítulo 10, verso 9 ao verso 13, nós leremos o texto e em seguida faremos uma oração. O texto nos diz, porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo o que nele crê nunca será envergonhado, pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos,
rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oremos. Senhor, fala conosco nessa noite, abre os nossos olhos para que possamos te enxergar, abre o nosso entendimento para que possamos te entender, abre os nossos ouvidos para que possamos te ouvir, que o teu Santo Espírito faça aquilo que só Ele pode fazer, que é convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo, e que a partir da tua mensagem que será anunciada, corações possam ser regenerados e transformados, vidas possam ser aprumadas e orientadas na tua direção, de maneira que nós encontremos paz, que encontremos graça diante de ti. É o que te pedimos, confiados nos méritos do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como eu já adiantei, o tema é o senhorio de Cristo. A afirmação que vai servir de base para nós é: eu creio em Jesus, o nosso Senhor. Mas antes de nós adentrarmos na doutrina do senhorio de Cristo, nós precisamos entender que a palavra Senhor, ela é uma dessas palavras que ela foi se perdendo ao longo do tempo, porque ela foi ganhando novas conotações e a sua conotação original, ela acabou se esvaziando um tanto quanto. A palavra Senhor, no seu original, nós vamos ver um pouco mais no final, mais adiantando aqui no início da nossa mensagem, nós vamos ver que a palavra Senhor, ela tem uma conotação de poderio, ela tem uma conotação de supremacia, ela tem uma conotação de domínio sobre alguma coisa. Nós acabamos nos acostumando com ela mais como um pronome de tratamento, o senhor fulano, a senhora fulano, e acabamos nos esquecendo que, no seu sentido, a palavra Senhor, ela ainda está carregada de uma conotação de poderio, de senhorio, de domínio. E a Bíblia trata esta palavra e usa a palavra Senhor nesse sentido. A grande maioria dos textos que aparece a expressão Senhor, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, está se falando de um Senhor absoluto, de um Senhor poderoso, de um Senhor que tem domínio sobre todas as coisas. Por isso é importante entendermos que já no Antigo Testamento a palavra Senhor, que aparece nas nossas traduções, geralmente é a tradução do tetragrama hebraico que é utilizado para expressar o nome de Deus. O nome de Deus, nós não sabemos pronunciá-lo. As pessoas às vezes acham que nós não sabemos o nome de Deus. Na verdade, Deus se apresenta. Ele disse a Moisés o seu nome. Quando Moisés pergunta a quem eu devo anunciar, quem é que está me enviando, ele diz: eu sou o que sou. O problema é que nós perdemos a pronúncia desse nome, nós não sabemos como pronunciar, nós sabemos o significado do nome, mas o nome em si, nós não aprendemos, nós perdemos a pronúncia. O que nós sabemos é que é uma sequência de consoantes, H, W, H, Y, que é esse tetragrama que é o tetragrama, que é um acróstico para eu sou o que sou. Tá? São as primeiras, são as iniciais dessa expressão, que formam o tetragrama sagrado, que é os judeus tratam dessa forma, que seria o nome de Deus. Acontece que ao longo do tempo, os judeus, como são 4 consoantes, é impossível você pronunciar ela, nós precisamos de vogais para poder dar o entendimento, para dar a fonética da palavra, e no medo de pronunciar errado, ou ainda assim, pronunciar de maneira desrespeitosa, os judeus ao longo da história foram deixando de pronunciar o nome de Deus, e por isso se esqueceu ou se perdeu a capacidade de pronunciar esse nome corretamente. E esse nome, na verdade, vai ser substituído na tradução da Bíblia hebraica para o grego, vai ser traduzido pela expressão Adonai. Adonai é Senhor. A palavra Adonai no hebraico quer dizer Senhor. E a partir da junção do tetragrama YHWH mais Adonai, surgiu o que a gente hoje fala Iavé, o Iová, o Jeová, a gente não sabe exatamente como é a pronúncia correta, mas é da junção do tetragrama sagrado com a palavra Adonai, colocando essas vogais da palavra Adonai no meio do tetragrama, é que vai surgir a expressão que nós chamamos de Jeová, Iavé, Yahweh, ou qualquer outra expressão que você já tenha ouvido sobre o nome de Deus. O ponto é
que esta expressão significa Senhor. E é por Senhor que a Bíblia acaba se pronunciando a Deus, ou se referindo a Deus, ao longo de todo o texto do Antigo Testamento. Então, os judeus passam a chamar o Senhor, por não saber mais como pronunciar corretamente o seu nome, por não saber mais como pronunciar corretamente o nome do Senhor, eles acabam se referindo a Deus apenas como Adonai. Todas as vezes que eles liam o tetragrama, eles alteravam a leitura e passavam a ler Adonai, que é Senhor. O fato é que hoje nós não sabemos como pronunciar corretamente o nome de Deus, mas ainda nós sabemos que os judeus se referiam a Deus como Senhor, e foi assim que ele foi apresentado. E o senhorio de Deus, no Antigo Testamento, ele tem algumas conotações muito específicas. A primeira delas é que ele é Senhor da terra. Ele criou o céu e a terra. Os salmistas falavam isso: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele habita. Ali está falando exatamente isso, dizendo que Adonai é o dono de todas as coisas, e quando está se referindo a Deus, está dizendo que o Senhor é dono da terra, é dono de tudo. Então, comece a entender isso, vá armazenando essa informação, para que você entenda quando nós falarmos do senhorio de Cristo. O Senhor é dono da terra. Uma outra conotação, ainda no Antigo Testamento, é que ele é Senhor de Israel, ele é o dono do povo. O povo é propriedade dele. Não é à toa que quando Deus tira o povo do Egito, especialmente quando ele tira o povo do Egito, quando ele se apresenta lá no Monte Sinai, onde Deus vai entregar a lei ao povo, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da casa da escravidão. Ou seja, eu te libertei, eu te tirei da escravidão, eu sou dono de vocês, eu sou Senhor de vocês, vocês são o meu povo. Então entenda, no Antigo Testamento, Adonai é Senhor do povo, que é a conotação que há também na aplicação da expressão é de que ele é Senhor de Israel, ele é dono do povo. Ele também é apresentado como Senhor da história, ele aparece exercendo ativamente o seu poder, controlando a história, determinando como as coisas aconteceriam, porque ele assim o quis, porque ele é Senhor da história, soberano sobre todas as coisas. Alguns eventos que acontecem podem nos deixar até perplexos, como nós vimos quando estudamos quando estudamos o livro de Abacuque, o próprio profeta, diante do que Deus estava fazendo, trazendo um imperador ímpio para fazer justiça ao povo de Israel, ao povo de Deus. Isso deixou o profeta perplexo, deixou o profeta espantado, um tanto quanto preocupado, mas o profeta, ao longo do livro, é confrontado com o ato de Deus de deixar claro que ele é Senhor da história e ele faz as coisas de acordo com a sua vontade. Então, Adonai é Senhor da história, Deus é apresentado como Senhor da história, como dono da história. Ele não é um espectador das coisas que estão acontecendo, mas ele é um Senhor, ele é o Senhor da história, ele é o autor da história. E por fim, ele também é apresentado como Senhor da graça. O Antigo Testamento é o registro infalível da historificação da graça de Deus. Os homens são compelidos a se estribarem única e simplesmente na sua graça. O salmista diz: no tocante a mim, confio na tua graça. A graça de Deus, ela não é algo que é típico apenas do Novo Testamento. A graça de Deus está derramada desde o Velho Testamento e Deus é o Senhor da graça, Ele é dono da graça. A bondade parte de Deus. É Deus quem define quando as coisas boas acontecerão, porque só dele pode vir a bondade. Só dele pode vir a bondade. Não é à toa que o salmista vai dizer, ou melhor, o autor de Provérbios vai dizer que a chuva vem tanto para o ímpio quanto para o bom, quanto para o justo, quanto para o ímpio, porque a bondade vem da mão de Deus, porque Deus é o Senhor da graça, é o Senhor da bondade. Então, esse emprego da expressão Senhor no Antigo Testamento fala de um Deus que é dono da terra, um Deus que é Senhor de Israel, um Deus que é Senhor da história e um Deus que é Senhor da graça. Essa expressão também, Senhor, a palavra Yahvé ou Yahweh,
ela é traduzida em um determinado momento pela expressão Kyrios. Quando se traduz a palavra do grego, ou melhor, do hebraico para o grego, ela então é traduzida pela expressão Kyrios, que em grego quer dizer Senhor, quer dizer, com as mesmas conotações que nós já apresentamos, esse Senhor soberano, dono de todas as coisas. E tanto é que quando o imperador romano, a partir de Júlio César, mas especialmente ali com o seu sucessor, Otávio Augusto, quando ele é apresentado como imperador, ele na verdade é apresentado como Theos Kyrios, como Senhor e Deus, ou melhor, Deus e Senhor, exatamente porque no mundo antigo a expressão Senhor também está atrelada diretamente à divindade. As divindades como um todo eram reconhecidas, como senhores, como poderosos detentores, soberanos sobre todas as coisas. Ainda dessa forma, ela também é utilizada para demonstrar respeito, cortesia, estimado prazer, para indicar a propriedade de algum bem, o chefe da casa também é chamado por Senhor, o protetor de uma pessoa necessitada também é chamado de Senhor, para dirigir-se a anjos também é utilizada a expressão Senhor, mas ela também tornou-se a palavra que antecedia o nome dos deuses, como eu já havia citado. Então, desde tempos remotos, já do Antigo Testamento e no mundo antigo, a expressão Senhor não é apenas um mero pronome de tratamento, como se nós estivéssemos apenas fazendo deferência a alguém que é mais velho ou alguém que é mais importante. Senhor está embebido, está imbuído de um contexto ou de um conceito de poder, de domínio, de soberania. E isso é importante porque nós vamos ver que tanto a expressão Kyrios como a expressão Senhor Adonai do Antigo Testamento, elas vão agora ser utilizadas para a pessoa de Jesus a partir do Novo Testamento. Jesus Cristo é apresentado no Novo Testamento como o Senhor. O nome Kyrios é aplicado a Jesus Cristo. E tanto é que há um jogo de palavras com a expressão Cristo e a expressão Kyrios. A expressão Cristo significa ungido, mas a pronúncia é muito semelhante tanto no grego quanto no português, né? Kyrios e Cristo vão ter ali, vão compartilhar de uma fonética semelhante. E é interessante porque no Novo Testamento, quando a Igreja do Senhor é confrontada pela liderança, pelo domínio romano, eles eram levados a dizer que César era Kyrios, que César era Senhor. E eles então respondiam dizendo que não, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Então eles diziam Yeshua Christos Kyrios, tá? A ideia, inclusive, era de deixar isso muito claro para que as pessoas entendessem que Jesus é o único Senhor. Mas nós vamos ver que no Novo Testamento, Jesus é chamado de Senhor com dois sentidos básicos. O primeiro é um sentido comum, o sentido de forma cortês, um tratamento equivalente a Rabi. As pessoas chamavam Jesus de Rabi e também o chamavam de Senhor nesse sentido. Mas também, ao longo de todo o Novo Testamento, no sentido de Messias, ele é exaltado com suprema autoridade espiritual, correspondendo ao Yahweh, ao Adonai do Antigo Testamento. A ideia é de que Kyrios, quando é aplicado a Jesus no sentido mais profundo e denso, correspondia não ao grego comum, mas sim ao Yahweh, ou Adonai do Antigo Testamento, quando os judeus, quando os discípulos se dirigiam a Jesus, quando a igreja chamava Jesus de Senhor, o que eles estavam era pensando na forma judaica, na forma como o judeu tratava o próprio Deus. Por isso nós entendemos que Jesus é Senhor em todos os sentidos que nós já anunciamos até este momento e como iremos perceber ao longo do texto bíblico. É oportuno realçar que muitas das referências feitas a Jesus como Senhor consistiam em citações do Antigo Testamento que se referiam a Deus. Tanto é que quando se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro de Atos, nós passamos uma série de mensagens no livro de Atos, ali no capítulo 2, do verso 20 ao 24, no meio da pregação
de Pedro no Pentecostes ali, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, ele deixa claro que o Senhor Deus havia feito o Senhor Jesus Cristo Senhor sobre todas as coisas. Ele havia ressuscitado. A expressão é utilizada tanto para se referir a Deus, ao Deus triuno como um todo, como para se referir ao próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, no Novo Testamento, a identificação de Cristo com o Pai é tão grande que muitas vezes nós não conseguimos distinguir exatamente de quem está se falando, se do Pai ou se do Filho. Tamanha era a reverência que a igreja tinha por Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. Então nós devemos lembrar que o título Kyrios, que o título de Senhor, ele foi alcançado plenamente por Cristo a partir do momento da sua ressurreição, quando ele diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra, e aí então ele comanda a sua igreja a ir por todo o mundo, a anunciar a sua mensagem, o seu evangelho, batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só alguém que tem poder e domínio e toda a autoridade sobre todas as coisas pode fazer algo dessa forma. Tanto é que a igreja então passa a se referir a Jesus como o nosso Senhor. Perceba, nós vamos ler vários textos, vários trechinhos da Bíblia aqui. No texto da mensagem tem muitos outros textos, eu não vou conseguir ler todos. Se você quiser ter acesso a ele, depois você pode baixar o PDF lá no nosso aplicativo, vai estar anexado a mensagem, ao vídeo da mensagem, mas vocês vão perceber que ao longo de todo o Novo Testamento, constantemente, a igreja se refere a Jesus como Senhor, se refere a Jesus como Senhor e não apenas como um pronome de tratamento, mas reverenciando o Senhor, o Adonai, o Yahweh, o Kyrios. Tá? Entenda desta forma, porque é assim que o texto se apresenta a nós. Essa certeza por parte dos discípulos de Cristo os impulsionou a testemunhar com firmeza que Jesus era o Cristo. Novamente falando aqui da pregação de Pedro no Pentecostes, ele diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. Ainda em Atos 5:42, todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Ainda Atos 10, capítulo 36, ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Então, meus irmãos, percebamos que ao longo do Novo Testamento, a palavra Senhor é associada ao nome de Jesus, não por uma mera deferência a um respeito a Jesus, mas pelo reconhecimento da sua autoridade e da sua soberania e da sua divindade. O Salmo, isso é importante entendermos porque o próprio Cristo se apresenta assim. No Salmo 110:1, um salmo bastante conhecido, mas muitas vezes mal entendido, o texto diz o seguinte: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Agora perceba aqui, vamos fazer uma exegese rápida desse texto, para não alongarmos muito a mensagem. O texto é um texto messiânico, todos entendem dessa forma, inclusive os judeus. Mas perceba, o Senhor disse ao meu Senhor. Se você olhar na sua Bíblia, vai aparecer o Senhor em maiúsculo, tá? E o outro Senhor com apenas o S maiúsculo. Se você perceber, provavelmente no seu texto bíblico vai estar assim, Salmo 110:1. Muitas pessoas acham que esse salmo está falando de Davi, que o Senhor Deus falou ao seu Senhor, tá, a Davi, que assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O problema é que quem escreve esse salmo é Davi. E Davi diz então, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Não faz sentido Davi falar dessa forma, se ele está falando dele, se o salmo é sobre ele, mas o salmo é um salmo messiânico, o salmo está falando de Jesus. Então a melhor tradução e a melhor interpretação é:
o Senhor disse ao meu Senhor, e aqui o Senhor também em caixa alta completo, porque o Senhor que está se falando aqui, esse segundo Senhor, é Jesus. Tanto é que Jesus fala disso lá em Mateus capítulo 22, do verso 41 e 45 e paralelos. Quando ele interpreta esse texto, ele fala aos fariseus, de quem vocês acham que esse texto está falando? Os fariseus se calam, não sabem, não conseguem entender, e Jesus fala, ele está falando de mim. Por isso nós entendemos que Jesus é apresentado como Senhor em pé de igualdade com Deus, com o Adonai do Antigo Testamento, porque Ele é o próprio Adonai, Ele é o próprio Yahweh, Ele é o próprio Filho, participante da Trindade, Ele é Deus encarnado entre nós. Por isso nós podemos entender e devemos entender que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. E o senhorio de Cristo nos traz algumas características, isso precisa nos ser entendido também. A primeira característica do senhorio de Cristo é que Ele é o único Senhor. E a ênfase aqui deve ser dada no fato de que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor acima de todos os senhores. Ele é o Senhor acima de todas as autoridades. Não há autoridade acima do Senhor Jesus Cristo. E isso é oportuno para nós, porque nesse momento que nós estamos acompanhando pela televisão a eleição do presidente americano, costuma-se dizer que está se elegendo o homem mais poderoso da terra, porque ele é o presidente da nação mais poderosa, mais rica, com o poder bélico maior, com a maior quantidade de exército e dinheiro à sua disposição. Acontece que isso é uma bobagem, porque o texto bíblico nos diz que o Cristo encarnado continua vivo e encarnado, e Ele sim é o Senhor sobre todas as coisas. O homem mais poderoso da terra é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não há outro homem tão poderoso quanto Ele, porque todo o poder lhe foi dado sobre os céus e sobre a terra, sobre todas as coisas, sobre as coisas visíveis e invisíveis, todas elas respondem ao senhorio de Jesus, ao senhorio de Cristo. Ele é o único Senhor, Ele não divide o seu senhorio com outras coisas. 1 Coríntios capítulo 8, verso 4 e 6, o apóstolo Paulo nos diz: no entanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Ele é o único Senhor. Ele também é o Senhor Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus. Novamente aqui, um parênteses para uma exegese rápida do texto. Quando nós lemos esse texto, nós temos a tendência de achar que é Deus, a Trindade, o Deus triuno falando com João naquele momento. Novamente, não faz sentido. Quem fala com João o tempo todo, ao longo de toda a visão, é Jesus. João deixa claro que quem aparece a ele é o Senhor Jesus. E quando esse homem que se apresenta a ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, é o Filho falando. É Jesus Cristo falando ao apóstolo João na sua visão lá na ilha de Patmos. Por isso nós podemos ler o texto e dizer: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, porque Jesus é para os discípulos Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo, o Senhor, é o Todo-Poderoso, o seu senhorio é todo-poderoso sobre todas as coisas. Ele é o Alfa, o Ômega, ele é o que era, o que é e o que há de vir. O seu senhorio também é eterno, porque o seu reino é eterno e por isso as suas palavras permanecem eternamente. Segunda de Pedro, a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 11, diz: pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que vos foi evangelizada. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 24 e verso 25. Ele é Senhor também sobre todas as coisas, como nós já falamos anteriormente. Atos, capítulo 10, verso 36. Ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Ele é o Senhor misericordioso, Ele é o Senhor bondoso, Ele é o Senhor longânimo, Ele é o Senhor que julga retamente a todas as pessoas. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 8.
Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo está falando aqui de Jesus, ele não está falando de Deus, da Trindade, do Deus triuno, ele está falando do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que vem como justo juiz, é o Senhor Jesus que vai voltar, é o Senhor Jesus que é o que julga retamente. E por fim, ele é o Senhor da glória. A carta de Tiago, capítulo 2, verso 1. Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Então percebam, meus irmãos, o senhorio de Cristo é amplamente demonstrado ao longo do Novo Testamento. Todos os discípulos se referem a Jesus, não apenas pelo seu título de Cristo, mas reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo o seu domínio sobre todas as coisas, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo a sua soberania sobre tudo e sobre todos. O senhorio de Cristo sobre o seu povo é um senhorio pastoral. Ele não apenas nos governa, mas também nos protege, ensina, disciplina e sustenta. Por isso precisamos entender que Jesus, ele não é apenas um senhor, um déspota. Ele é um senhor, mas ele é um senhor pastoral. Ele cuida do seu povo, ele cuida do seu rebanho, ele nos apacenta, ele nos ensina, ele nos protege, ele nos disciplina, ele que nos sustenta. Hebreus capítulo 13, verso 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. O próprio Jesus, falando sobre si, disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, verso 11. Por que nós podemos viver tranquilamente sob o senhorio de Cristo? Porque Cristo não é um déspota, Cristo não é um senhor tirânico, Cristo é um Senhor amoroso, é um Senhor que cuida do seu povo, que se importa com o seu povo, a ponto de dar a sua vida pelo seu povo, a ponto de dar a sua vida para que o seu povo pudesse encontrar paz, pudesse encontrar restauração, regeneração. Por isso nós podemos viver tranquilamente sobre o senhorio de Cristo, sem medo de um déspota sobre nós ou de um dominador tirânico. Jesus Cristo, ele faz aquilo que é melhor para nós, porque ele nos ama, porque ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Caminhando agora para a última etapa dessa nossa análise da doutrina do senhorio de Cristo, nós já entendemos que Senhor no texto bíblico tem uma conotação de soberania, tem uma conotação de domínio, de poder. Nós já entendemos que essa expressão ela está ligada diretamente à pessoa de Jesus. Jesus é chamado de Senhor nesse sentido. Jesus não é chamado de Senhor apenas como uma deferência ou uma espécie de reverência à sua sapiência, à sua capacidade de liderança. Ele é chamado de Senhor porque reconhecem nele o Adonai, o Yahweh, o Kyrios. Tá? Então, agora nós precisamos entender qual é a nossa atitude diante desta certeza que o texto bíblico nos apresenta, dessa verdade que o texto bíblico nos apresenta. A nossa atitude para com o senhorio de Cristo. A Bíblia nos ensina que somente pelo Espírito Santo podemos de fato reconhecer o senhorio de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3 diz: por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Somente aqueles que foram batizados pelo Espírito de Deus, e batizados pelo Espírito de Deus, nós entendemos, foram aqueles que foram regenerados, restaurados, aqueles que foram convertidos pela ação do Espírito Santo em suas vidas. Esses podem dizer, Jesus é o Senhor. De outra forma, não há como alguém dizer que Jesus é o Senhor, porque para reconhecer que Jesus é o Adonai, que Ele é o Yahweh, que Ele é o Eu Sou o que Sou, que Ele é o Kyrios de Deus, e é preciso que o Espírito Santo nos convença da verdade e da justiça e do juízo de Deus. A confissão sincera do senhorio de Cristo é uma obra do Espírito Santo em nossos corações e lábios. Tanto é que a palavra também nos diz que aqueles que confessam
o Senhor Jesus, estão unidos a Ele, como nós vemos em Atos capítulo 11, verso 24, e 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Considerando essas premissas bíblicas, de que somente alguém que fala, somente alguém que foi regenerado pela ação do Espírito é que pode reconhecer o senhorio de Cristo, você que afirma reconhecer o senhorio de Cristo, precisa ter na sua vida as características que nós vamos listar abaixo, reconhecendo a sua atitude para com o senhorio de Cristo. E a primeira é reconhecê-lo como Senhor de nossos corações, confessando-o como tal, crendo em sua obra e a sua divindade. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração, estais sempre preparados para responder a todos os que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Se você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você precisa reverenciar a Cristo como Senhor no seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Isso é o próprio Cristo nos falando em Mateus capítulo 6, verso 24. Se você foi regenerado, você não serve a dois senhores, você serve apenas a um Senhor. Você deve reverenciar esse único Senhor no seu coração. Ainda Romanos capítulo 10, verso 9 e o verso 13, como nós já lemos, verso 9, que nós já lemos no início dessa mensagem, porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E por fim, nós precisamos, verso 13 agora do capítulo 10, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, se nós de fato reconhecemos que Jesus é o Senhor, nós precisamos reconhecer isso em nossos corações, precisamos confessar como tal, crendo na sua obra e na sua divindade, e vivendo desta forma, com esta consciência. A segunda característica, a segunda atitude que você deve ter em relação ao senhorio de Cristo é reconhecê-lo em todos os seus planos. Carta de Tiago à igreja nos diz, capítulo 4, verso 13 e verso 15, agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se você reconhece Jesus como seu Senhor, os seus planos precisam estar enquadrados nos planos de Cristo para a sua vida, nos planos do Senhor para a sua vida. Você não tem domínio sobre a sua vida, você não decide o que você vai fazer. Quem decide o que você vai fazer é o Senhor. Se o Senhor quiser, você fará. Se o Senhor permitir, você fará, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é Senhor sobre a história. Toda vez que nós planejamos, toda vez que nós marcamos, toda vez que nós fazemos todo um planejamento, um guia das nossas vidas e desconsideramos a vontade de Deus nessa história, o que nós estamos dizendo, na verdade, é que Jesus não é Senhor sobre nossas vidas. Por isso nós planejamos, você deve planejar, você deve fazer a sua poupança, você deve fazer o seu planejamento financeiro, o seu planejamento de viagem, o seu planejamento de vida, planejamento de estudos, isso tudo você deve fazer, mas lembre-se, essas coisas só acontecerão se o Senhor permitir, não é pela sua capacidade, não é pela sua força, não é pela sua destreza, não é pela sua inteligência, não é pela sua perspicácia, será somente se Deus permitir. E se chegar lá no fim da sua vida, o seu plano tiver acontecido por completo, do jeitinho que você imaginou, que você planejou, a única coisa que você pode dizer é glória a Deus, porque o Senhor permitiu que todas essas coisas acontecessem. Nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo em todos os nossos planos. Nós também precisamos nos alegrar no senhorio de Cristo. Nós precisamos nos alegrar na condição de sermos servos de um Senhor que cuida de nós, de um Senhor que nos protege, de um Senhor que faz o melhor para nós. Por isso o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se.
Nós estudamos a carta de Filipenses na nossa escola bíblica dominical. Se você quiser, você pode acompanhar. As nossas 15 aulas estão gravadas lá no nosso canal do YouTube, ou você pode acessar pelo nosso aplicativo, e você vai perceber que ao longo da carta o apóstolo Paulo está constantemente falando aos irmãos de Filipos: olha, meus irmãos, muitas coisas aconteceram comigo, coisas ruins, eu fui preso, eu tive naufrágio, eu passei fome, eu passei necessidade, eu passei dificuldade, eu fui açoitado, eu quase fui linchado. Ele fala de diversas coisas, mas ele diz: eu tenho certeza que todas essas coisas aconteceram comigo para contribuir para o evangelho ser anunciado, e por isso eu digo a vocês: alegrem-se, meus irmãos, alegrem-se, porque todas as coisas aconteceram comigo para que o evangelho fosse anunciado a lugares que talvez ele nunca chegasse de outra forma, mas porque essas coisas aconteceram comigo, a igreja está mais perseverante, a igreja está mais forte, o evangelho está sendo anunciado. Por isso nós precisamos nos alegrar no senhorio de Cristo. Você não tem um déspota sobre a sua vida, você tem um bom pastor sobre a sua vida. Você não tem um dominador, um soberano que não quer saber da sua vontade. Você tem sobre a sua vida um bom pastor que cuida de você, que ama você, que deu a sua vida, que deu a vida dele por você. Por isso, alegre-se no senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo não é pesado a nós. O senhorio de Cristo é motivo de alegria para nós. Nós temos o melhor Senhor da história, o senhorio de Cristo sobre nossas vidas. Outra atitude nossa para com o senhorio de Cristo é que nós precisamos ensinar e pregar a sua palavra. 2 Coríntios capítulo 4, verso 5, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Nós vamos chegar lá quando estudarmos a segunda carta de Coríntios, a nossa escola bíblica dominical. Aproveito para convidar você a nos acompanhar na escola bíblica dominical, todo domingo às 10 da manhã, pelo nosso canal do YouTube. Nós teremos lá a nossa aula sobre as cartas de Paulo aos Coríntios, e o apóstolo Paulo está falando aqui aos Coríntios, dizendo: olha, o que eu anuncio a vocês não é a nós mesmos, mas nós anunciamos a Jesus como Senhor, e nós como servos desse Senhor e servos de vocês, de maneira que o apóstolo Paulo está anunciando a palavra de Deus, a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo, porque o servo tem prazer em fazer a vontade do seu Senhor. Ainda uma outra atitude que nós precisamos ter é procurar conhecê-lo cada vez mais. Filipenses capítulo 3, verso 8, o apóstolo Paulo nos diz: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele perdi todas essas coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 8. Se você nos acompanhou no estudo da carta aos Filipenses, você viu que nesse momento o apóstolo Paulo está fazendo aqui um comparativo com o currículo pessoal dele, com quem ele era antes da conversão. O apóstolo Paulo era uma espécie de estrela em ascensão no meio do partido fariseu, do partido dominante do tempo em que o apóstolo Paulo vivia. Era o partido mais influente, era o partido que estava influente no meio da massa, no meio da população. Ele era uma espécie de estrela em ascensão, um homem dotado de imenso conhecimento, tinha sido treinado, tinha sido discipulado pelos maiores líderes, por um dos maiores rabis vivos naquele momento. Ele tinha sido discipulado por Gamaliel, e ele estava em franca ascensão na sua carreira eclesiástica, ali, na sua carreira religiosa, ali, a ponto de receber recomendação do próprio sumo sacerdote, o líder máximo ali o líder máximo do templo ali, dava recomendações e autoridade ao apóstolo Paulo para ele fazer o que ele quisesse com os cristãos que estavam abalando as estruturas da religião judaica, com a pregação de que Jesus havia ressuscitado entre os mortos, e ele era o Kyrios, ele era o Cristo de Deus. E então o apóstolo Paulo olha para tudo isso, depois de ter encontrado Jesus, depois de ter reconhecido Jesus no caminho de Damasco, ele olha para tudo isso e diz: olha, tudo isso para mim não tem valor nenhum, tudo isso não tem valor nenhum por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Diante
de Jesus Cristo, diante do senhorio de Cristo, nada mais tinha valor para o apóstolo Paulo. Por isso nós também precisamos ter alegria e reconhecer esse senhorio de Jesus, porque Ele é, de fato, tudo o que nos importa. Além disso, nós também precisamos professar a fé e ser batizados. Apóstolo Paulo, ou melhor, texto de Atos, capítulo 19, verso 5, eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. As pessoas que haviam se convertido por meio da pregação do apóstolo Paulo, do encontro com o apóstolo Paulo, batizou aqueles homens em nome de Jesus, e isso deixa claro o senhorio de Cristo sobre a vida daquelas pessoas. E quando nós descemos as águas batismais, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nós reconhecemos o senhorio do Filho sobre as nossas vidas, assim como reconhecemos o senhorio do Pai e do Espírito também, mas reconhecemos o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Nós também devemos permanecer firmes nele, aguardando e orando por sua vinda gloriosa. Hebreus capítulo 2, verso 1, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ainda Filipenses capítulo 3, verso 20, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Devemos permanecer firmes no Senhor, sabendo que a sua volta é iminente. Por isso nós não nos apegamos a outras coisas, nós nos apegamos única e exclusivamente à expectativa da volta de Cristo, porque nossa pátria não é nessa terra, a nossa pátria está no céu, onde nós aguardamos Cristo, Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Por fim, nós devemos andar diligentemente em humildade e santificação, procurando conhecer a vontade do nosso Senhor. Colossenses capítulo 1, verso 10. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Essas atitudes devem ser atitudes nas nossas vidas para com o senhorio de Cristo. Deixe-me agora encerrar fazendo algumas aplicações práticas disso tudo para as nossas vidas, de forma que nós possamos tirar lições práticas para o nosso dia a dia. A primeira implicação doutrinária que eu quero trazer para você, a partir do senhorio de Cristo, do reconhecimento do senhorio de Cristo, é que a vontade de Cristo deve ter primazia em nossas vidas, inclusive sobre as nossas, pois Ele é o nosso Senhor. Volto a dizer a você, meu querido, a sua vontade só será agradável para você, só trará bênção para você, só trará felicidade real para você, se ela estiver alinhada com a vontade de Deus para a sua vida. O texto bíblico não diz que a nossa vontade é boa, perfeita e agradável. O texto bíblico diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O texto bíblico, pelo contrário, diz que o nosso coração é enganoso e que os desejos e as vontades do nosso coração, na verdade, são enganosos. Eles, na verdade, nos levam por caminhos tortuosos, mas a única forma de fato, encontrarmos satisfação plena é reconhecermos o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Por isso, você é conclamado, é convidado a colocar toda a sua vontade à disposição da vontade de Deus, para que a sua vontade seja fazer a vontade de Deus. Agostinho de Hipona, conhecido também como Santo Agostinho, um dos pais da igreja do século IV, bispo na cidade de Hipona, no norte da África, em uma de suas orações no livro As Confissões, se você não leu, é uma leitura muito interessante. Então, no livro As Confissões, no capítulo 10, ele vai dizer mais ou menos assim, no livro 10, ele vai dizer mais ou menos assim: Senhor, coloca no meu coração a tua vontade, e então me comanda a fazer a tua vontade. Porque só quando nós reconhecermos que a nossa vontade é viciada, que a nossa vontade é má, que a nossa vontade não é aquilo que de fato que Deus se agrada, tanto é que o apóstolo Paulo diz que o desejo, o meu coração é enganoso, ele vai dizer aqui, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Por quê? Porque a vontade do homem é enganosa, o coração do homem é enganoso. Por isso que Agostinho, na sua oração, vai dizer: Senhor,
coloca no meu coração a tua vontade, e então me pede para fazer a tua vontade, porque só quando tu colocar no meu coração a tua vontade é que eu vou poder fazer a tua vontade. Por isso, meu querido, você é chamado a colocar diante de Deus a sua vontade e dizer: Senhor, muda a minha vontade para que eu faça a tua vontade, para que eu faça o teu querer, para que eu de fato faça aquilo que te agrada. Por isso, meu querido, você tem que reconhecer a primazia da vontade de Deus sobre todos os aspectos da sua vida, seu trabalho, seus relacionamentos, o seu emprego, o uso do seu dinheiro, o uso dos bens materiais que você recebe do Senhor. Tudo isso deve ser colocado, deve ser usado, usufruído, mediante a vontade de Deus para a sua vida. Ninguém está dizendo que você não tem direito a ter boas coisas, ou fazer uso daquilo que você conquistou com o seu trabalho, mas lembre-se, se você de fato quer agradar a Deus, use essas coisas para a glória de Deus. E quando eu digo usar essas coisas para a glória de Deus, usar os bens, usar as capacidades que você tem para a glória de Deus, eu não estou falando única e exclusivamente de servir na igreja. Eu estou dizendo de uma atitude, de uma disposição de coração. Uma disposição de coração que entende que antes do meu desejo, é melhor para mim fazer o desejo de Deus. Então, antes de eu sonhar com algo para mim, eu me dobro diante de Deus e pergunto: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, onde eu posso usar esse bem material que o Senhor me deu? Senhor, onde eu posso usar esses dons e talentos que o Senhor me deu, essa capacidade que o Senhor me deu? Como é que eu posso fazer uso dessas coisas para te agradar, e não para agradar única e exclusivamente o meu coração? Preste atenção, o texto bíblico diz que aqueles que usam os seus bens, aquilo que Deus lhe deu, para alcançar satisfação nessa vida, já receberam nessa vida a satisfação que buscam. Já receberam nessa vida a satisfação que buscam. E deixe-me aqui linkar com outro texto agora do apóstolo Paulo, dizendo o seguinte, que se nós tivermos esperança apenas para essa vida, nós somos os mais bobos de todos os homens. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso, meu querido, não pense apenas nesse tempo, pense no tempo eterno. Por isso, você usa as coisas que você tem, aquilo que Deus te deu, para a glória de Deus nesse tempo, mas com olhos no tempo futuro, com olhos no tempo eterno, sabendo que é lá que você vai encontrar de fato a satisfação eterna. Porque se você olhar apenas para esse tempo, é nesse tempo que você vai ter satisfação, no tempo eterno você não terá. Por isso, nós não podemos servir a dois senhores. Ou o crente é servo, ou ele pensa que é senhor. Ou o crente é servo, ou ele pensa que é senhor. Lutero dizia o seguinte, o reformador alemão, dizia o seguinte, que o ser humano é igual a um cavalo encilhado, um cavalo selado, né, com sela. Ele sempre terá alguém montando ele, ou o diabo ou o Senhor. O ser humano é como um cavalo encilhado, ele sempre terá um cavaleiro montando sobre ele, ou o diabo ou o Senhor. Por isso, o ser humano, quando acha que é senhor da sua vida, ele pensa que é senhor, porque no fim das contas, ele está servindo a outro senhor. Por isso Jesus Cristo diz, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a dois senhores. E no texto lá ele vai chamar do outro senhor a riqueza, vai chamar de mamon o outro senhor, mas na verdade o que ele está fazendo referência ali é o inimigo de nossas almas. É o nosso inimigo. É Satanás. Então, não pense que você é senhor da sua vida. Você só vai ficar achando que é senhor, porque você foi liberto de uma escravidão para agora ser servo de um outro senhor, não mais um senhor déspota, mas agora um senhor que ama e que deu a sua vida por você. Por isso, você não pode servir a dois senhores, você precisa entregar-se a um único Senhor. Não há espaço para dicotomia, ou Jesus é o Senhor de toda a nossa vida ou não é. Jesus não pode ser Senhor só do seu domingo, Jesus tem que ser Senhor da sua semana inteira. Jesus não pode ser só Senhor só do seu ministério aqui na igreja. Jesus é Senhor do seu ministério aqui na igreja, do seu emprego, da sua casa, do que você faz, do seu casamento, da sua condição de pai, da sua condição de filho. Ele é Senhor sobre todas as coisas.
Ele é senhor da sua conta bancária, Ele é senhor do seu cartão de crédito, Ele é senhor de toda a sua vida. Ele é senhor do seu carro, Ele é senhor do seu patrimônio, Ele é senhor de tudo. Só assim você pode entender o que de fato é ser servo. A afirmação que nós fazemos do senhorio de Cristo significa reconhecê-lo presente e decisivo em todas as nossas atitudes e projetos. Faça como Tiago nos diz na sua carta. Faça como Tiago nos orienta. Não faça planos desconsiderando a vontade de Deus para a sua vida. Diga, se o Senhor me permitir, eu farei isso ou farei aquilo. Esse é o segredo para uma vida de fato dentro da vontade de Deus, é nos desdobrarmos diante do senhorio de Cristo. Eu posso servir em muitos lugares, mas é impossível servir ao Senhor sem estar unido ao corpo do Senhor. Portanto, o primeiro lugar onde devemos servir ao Senhor é na sua igreja. Porque não existe minha vida, meus planos, meus desejos, diante da vontade do soberano Senhor. Meus planos só terão êxito se estiverem alinhados com os planos do Senhor, sobre todas as coisas na minha vida. Por isso nós precisamos entender o senhorio de Cristo sobre tudo. Eu posso servir a Deus em muitos lugares, mas eu não vou conseguir servir a Deus se eu não estiver alinhado ao corpo de Deus, ao corpo de Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo. Por isso, o primeiro lugar onde nós nos dispomos a servir é na casa do Senhor, é na sua igreja, é na sua agência local. Se Cristo é o nosso Senhor, nosso prazer está em servi-lo com os nossos dons, talentos e posses. Por isso eu pergunto a você, o que você tem feito com os dons e talentos que Deus te deu? O que você tem feito com as posses que Deus te deu? A quem eles têm servido? A quem eles têm de fato servido? Eles têm servido a você? Se eles têm servido única e exclusivamente a você, saiba que eles estão servindo ao outro cavaleiro. Agora, se eles estão servindo a Jesus, se eles estão servindo ao Senhor, se de fato Jesus é Senhor sobre a sua vida, você vai se engajar com a causa dele, e a causa dele é propagada pelo seu corpo. O corpo dele é a igreja. Não há possibilidade de me envolver com a vontade de Deus, aleijado da igreja, alheio da igreja. Isso precisa ser entendido. Nós vamos falar mais para frente, quando falarmos da doutrina da igreja, mais para o fim dessa série. Mas você precisa entender que a igreja do Senhor é a manifestação visível do Senhor, é a manifestação visível de Jesus. Não é à toa que o apóstolo Paulo chama isso aqui de corpo de Cristo. Não é à toa que ele chama isso aqui de corpo de Cristo. Nós não somos um corpo sem cabeça, nós temos uma cabeça, Jesus, o nosso Senhor. E se você quer fazer a vontade de Deus, você precisa estar integrado ao corpo de Deus, ao corpo de Cristo. Você precisa estar integrado ao corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, que é a manifestação visível de Cristo na terra. Meus queridos, o desejo do meu coração é que você entenda nessa noite que só há um Senhor possível de ser servido e de, por meio desse serviço, encontrarmos paz e graça eterna. Esse Senhor é Jesus Cristo. Jesus não disputa espaço. Jesus não disputa espaço. E entenda uma coisa, ou você se dobra diante do senhorio de Cristo, pela sua vontade, ou você se dobra reconhecendo quem Ele é, ou no dia do juízo final, você vai se dobrar e vai reconhecer da mesma forma, mas aí não há mais escapatória, aí não há mais tempo para a remissão de pecados, porque o tempo da remissão de pecados passou. O tempo de reconhecer o senhorio de Cristo, para a remissão de pecados, vai passar. Mas um dia todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você é convidado agora a reconhecer Jesus Cristo como o Senhor, para a glória de Deus Pai, e encontrar satisfação eterna a partir dessa vida e estender essa satisfação eternamente. Reconheça o senhorio de Cristo, entenda quem Jesus Cristo é, assuma a sua condição de servo e tenha felicidade e paz diante do senhorio de Cristo sobre a sua vida. Peço que você curve a sua cabeça para que nós possamos fazer uma oração final e assim
aplicarmos aos nossos corações a palavra de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nós queremos ser servos, Pai, mas o nosso coração é teimoso, Pai. Mas o nosso coração é rebelde. Nós teimamos em fazer a nossa vontade, ainda que nós saibamos que só a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso nós te pedimos misericórdia. Por isso nós te pedimos que o Teu Santo Espírito trate-nos, que o Teu Santo Espírito nos molde, que o Teu Santo Espírito nos convença do nosso pecado, que o Teu Santo Espírito nos mostre aquilo que está errado nas nossas vidas e nos coloque na Tua direção e coloque na nossa boca as palavras: Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o meu Senhor. Como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito de Deus. Por isso nós te pedimos que o Teu Santo Espírito coloque na nossa boca agora as palavras que nós precisamos dizer: Jesus é o Senhor. Coloque também no nosso entendimento o que significa dizer que Jesus é o Senhor. Coloque no nosso entendimento também os desdobramentos do que significa dizer Jesus é o Senhor. Que a Tua palavra que foi anunciada, que foi ensinada nessa noite, aplique-se aos nossos corações, que ela nos dê entendimento para viver uma vida que Te agrade, para que nós possamos de fato ser uma igreja do Senhor, fazendo a vontade do Senhor e anunciando a todos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o que Te pedimos, confiados na obra do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Amém.